Ciência, agora, né, tecnologia, estão em pauta aqui no nosso programa. A gente tem a grata satisfação de receber aqui a professora Simone Leal. Aliás, eu fui fazer um card hoje e estava procurando uma foto, né, sua. E estava lá, professora doutora Simone Leal. Está hoje acompanhada do seu colega, também acadêmico, também doutor Daniel Chaves, professor e colega da gente, podemos dizer assim, aqui na Diário. Eu e o professor Daniel somos cavalheiros, a gente vai ouvir primeiro a saudação dela. Tudo bem, professora Simone? Seja bem-vinda mais uma vez aqui à Diário FM e ao Ponto de Encontro. Tudo bem, um prazer estar presente aqui e poder conversar um pouquinho. É um assunto que é uma pauta que a gente trabalha sempre, né? E é um prazer a gente ter esse espaço aqui para poder divulgar um pouquinho das nossas ações. Muito bem, deixa eu anunciar também a saudação inicial do professor Daniel Chaves e dizer que está gentilmente cedido pelo programa Luiz Melo Entrevista aqui. Pois é, mas eu estou em casa que é Diário, eu já frequento a Diário, acho que até o gato da Diário já me conhece, dá bom dia quando eu chego. É um prazer sempre grande estar contigo, que você é um irmãozão nosso, Kleber. Pois é, tecnologia ao longo do ano, o que vocês podem dizer? Sei que a senhora esteve aqui com a gente, a última entrevista a senhora veio falar sobre inteligência artificial, foi a última pauta sua. A gente está em dezembro já, o que dá para falar, o que ainda tem para acontecer no ano de 2023? E, enfim, tecnologia, ciência, que contribuições foram dadas esse ano para o estado do Amapá, professora? Bom, nós iniciamos a parceria com a Suframa, né? Projetos de P&D. O que é P&D? São projetos que envolvem desenvolvimento, né? Pesquisa e desenvolvimento. E nesse caso, na época a gente trabalhava com um projeto de inteligência artificial, que era uma parceria entre a Unifap e a Huawei, uma multinacional de tecnologia. Me perdoe, é porque sempre que aparecer alguma sigla que para vocês é usual, né, corriqueira, mas aí está no veículo de comunicação de massa que é o rádio, meu papel vai ser sempre tentar trocar em miúdo aqui. Pesquisa e desenvolvimento. E agora a gente começa com uma nova fase, né, novos projetos, e esse é um projeto que eu tenho... É um projeto que eu tenho perseguido há muito tempo, então é uma alegria começar com ele. O nome do programa, né, já que existem várias ações dentro dele, é Samaumatec, e é um projeto também, nesse caso agora, a empresa que está financiando o projeto, que o agente financiador é a Positivo. É um projeto prioritário, ele busca capacitação para a indústria 4.0. Então, é uma parceria com o governo do estado, já que a gente vai levar essa capacitação aos professores da escola pública do governo do estado, e também nós vamos fazer parceria, ainda estamos divulgando aqui em primeira mão que a gente vai começar a organizar as parcerias com os municípios, já que nós vamos levar essa capacitação a todos os municípios do estado. Mas o primeiro município que vai receber um centro tecnológico, que vai ter todo equipamento de robótica e depois onde serão feitas as capacitações para os professores, é o município de Santana. Então, além do governo do estado, nesse momento a parceria é com o município de Santana, mas esse projeto ele só foi possível porque houve a articulação do mandato do senador Davi. Inicialmente seria um projeto menor, que abarcaria apenas alguns municípios, e aí com a articulação e o envolvimento do senador Davi, a gente vai conseguir levar a todos os municípios do estado essa capacitação para os professores das escolas públicas estaduais e municipais. Só para registro, atualmente na universidade a senhora continua como vice-reitora? Não. Sou professora, atualmente sou pró-reitora de planejamento da universidade. Pró-reitora de planejamento, né? Tá bom, só para efeito de registro aqui, que esse conteúdo daqui a pouco vai estar disponível também no Portal Diário, amanhã no Jornal Diário do Amapá. Enfim, a gente está aqui no conglomerado de comunicação, como gosta de brincar aqui a nossa querida Lana Caroline. Então, a ideia de ter um pool de emissoras, de veículo de comunicação, é que essa estrutura toda se retroalimente. Tem hora que o rádio vai pautar o digital, tem hora que o impresso vai pautar o rádio e vice-versa, né? Mas Santana, inclusive, a universidade emprestou um dos seus quadros, né, que é o professor Daniel Chaves, para ser o secretário de Ciência e Tecnologia lá em Santana, não é isso?
A gente tem a compreensão de que um projeto desse porte, quer dizer, a Universidade Federal do Amapá, empreendendo um projeto com recursos desse vulto, envolvendo um parceiro como a Positivo, articulado por um programa prioritário do governo federal, com apoio da SUFRAMA, um papel determinante, como a professora Simone mencionou, do senador Davi Alcolumbre, não poderia ocorrer na sua inauguração num outro lugar como Santana. Isso não é demérito para nenhum município, muito pelo contrário, a ação do projeto preverá a ocorrência e as ações dele em todos os municípios, né, Simone? Isso é muito importante frisar, mas Santana tem feito movimentos muito robustos, e isso sem dúvida alguma é resultado da gestão do prefeito Bala Rocha na direção da inovação tecnológica. A gente vai ter a Inovatec, cujo qual é um evento de magnitude expressiva regionalmente para falar a respeito da inovação. Acho que o prefeito vai conversar aqui, ninguém melhor do que ele para falar sobre o assunto, não sou a melhor pessoa, temos esse prefeito que representa a inovação como ninguém, mas a ideia é a universidade se expandir, levando tecnologia, acesso a direitos, porque tecnologia, conectividade hoje em dia já é direito, né, Kleber? A gente não vive mais a época em que a tecnologia é algo opcional, em que a inovação é algo opcional, muito pelo contrário, isso faz parte do dia a dia de todo mundo. Então, capacitar o cidadão para que a gente tenha um processo formativo amplo na sociedade, em que essas tecnologias, esses equipamentos produtivos, esses equipamentos inclusivos, quando eu estou chamando de equipamento, eu estou falando não só dos laboratórios que a professora Simone vai mencionar em seguida, mas também os conhecimentos necessários para esse bom manuseio. Então a gente está falando aqui da universidade cumprindo seu papel social, né, professora? Exatamente, assim. É uma diferença desse projeto, por isso que eu digo que é um sonho que eu perseguia. Em 2015 nós fazíamos um projeto chamado Robótica Tucuju. Nesse projeto a gente capacitava professores e a gente identificou uma grande falha assim, no nosso projeto, que era o professor vinha até o projeto, recebia a capacitação, mas ele não tinha o equipamento, material, condições para que ele levasse isso de fato aos seus alunos. Então, isso agora vai ser possível, já que esse é um projeto financiado, ele vai articular uma soma de 6 milhões para poder criar esses laboratórios em todos os municípios, com todos os equipamentos necessários, e promover a capacitação desses professores. Então, o professor vem, recebe a capacitação e ele tem esse centro em cada um dos municípios em que vai ser articulado. Uma outra alteração também que a gente buscou incorporar as características da nossa região é o fato de que nem todos os laboratórios são fixos. Então a gente tem também a possibilidade de levar de que o laboratório transite entre as escolas daquele município. Então poder atuar com o maior número de pessoas possíveis. É um projeto assim, em números, são números assim grandiosos, é um desafio. É um projeto que pretende atingir 500 professores e aproximadamente 6 mil alunos por meio desses professores. Olha só, interessante, eu ia perguntar sobre isso, né? Professores, né? Mas alunos também, futuros profissionais aí. A gente capacita os professores e acompanha os professores na ação deles com os alunos. Porque uma das coisas que sempre preocupou, sempre nos preocupa, né, quando a gente fala de capacitação, é que às vezes, por um excesso, enfim, a carga horária, tudo que tem direito, o professor acaba não tendo, às vezes, a disponibilidade, não tem recurso, às vezes, para receber aquele conhecimento, tratar aquele conhecimento e repassar. Então, nós vamos fazer essa assessoria durante todos os professores que estiverem nesse projeto, eles vão ter esse acompanhamento durante um ano. Então, esses laboratórios montados, eles vão atuar como um centro de capacitação para os professores e, ao mesmo tempo, esses laboratórios também vão ficar depois para as escolas ali daquele município. Aliás, eu queria provocá-los, né, no bom sentido aqui. A gente está vendo desde a pandemia, né, professor? A pandemia fez a ciência também acelerar, e agora no pós-pandemia fica essa coisa de, o que a tua empresa tem de diferente, qual é a facilidade que tem, qual é a tecnologia que vem agregada, não é? Qual é a startup que vocês estão utilizando, e
Isso agregado àquela a busca pela... Nos anos 90 chamava certificação, ISO 9000, ISO 14000. Hoje as ações de responsabilidade social são identificadas pela sigla ESG, não é? Sim. Como é que vocês estão vendo? O que vocês podem comentar a respeito da busca, tanto pela ESG quanto pela tecnologia, hein? Olha, a gente tem hoje uma era da informação que nos anos 90 justamente foi bem bacana que toques nesse assunto, Kleber, em que a gente vislumbrava isso como um futuro. O futuro da internet, o futuro da realidade virtual, o futuro da digitalização, da automação. Isso não é mais futuro, isso é realidade. De modo que a gente tem hoje, diante dos desafios de uma competitividade global por mercados, por tecnologias, a gente tem uma necessidade muito grande em capacitar, porque existe o lado humano do desenvolvimento, e ao mesmo tempo em incorporar e instalar equipamentos que sejam favoráveis a esse processo de desenvolvimento, de uma tal forma que o que a gente está querendo dizer? Para o Amapá ser um estado desenvolvido, vamos dizer assim, para o Amapá ser um estado que de fato vai ter condições de fazer todo o seu potencial desabrochar, não é uma questão de abrir mão das vocações locais, muito pelo contrário, porque a gente está apostando francamente em ir na base do processo que é a educação. Mas a gente precisa compreender que só existe desenvolvimento econômico se houver capacidade humana e técnica para o desenvolvimento técnico. Então, nada mais objetivo do que a gente apostar nesse projeto de futuro, na agenda como a ONU costuma trabalhar, a Agenda 2030, né? Como estaremos em 2030? Com o Amapá, no qual a gente consiga falar. O governador Clécio, inclusive, está junto com uma comitiva robusta do Estado na COP de Dubai, justamente tratando de assuntos do futuro, tecnológico, verde, e isso é providencial. O que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer que o Amapá é um estado da Amazônia, que tem todos os seus compromissos com a biodiversidade e a sociobiodiversidade, como muito importante pontuar, o ministro Valdez sempre fala muito bem disso, mas a gente tem, por outro lado, a necessidade de equilibrar essas potencialidades locais e capacitar as pessoas que estão envolvidas, porque não é só floresta, não é só fauna e flora, tem gente. A gente precisa capacitar essas pessoas para o futuro. Então a chave do processo, Kleber, é o seguinte: inovação não se faz só com produção de riqueza, e inovação não se faz só com equipamentos. Inovação se faz com pessoas. E eu não posso tratar as pessoas do Amapá numa linha que as coloca pura e simplesmente numa competitividade com o resto do Brasil e do mundo. Isso seria injusto. Essa é uma guerra que a gente está pronto para perder. Qual é a guerra que a gente pode ganhar? As vocações locais, amparadas por tecnologias que levem ao desenvolvimento e, principal, as pessoas do Amapá conduzindo isso com justiça social, com isonomia, com inclusão, né, Simone? Sim, eu fico até assim, o Daniel, quando ele fala disso, assim, acho que ele realmente fala do que a gente está pensando nesse projeto, que é, além de trabalhar das nossos potenciais, que a gente já imagina, né, que vai ser o desenvolvimento rural, que a gente vai trabalhar com gado, vai trabalhar com... Mas a gente também precisa ter pessoas bem capacitadas para isso, para observar a tecnologia e poder tirar da tecnologia o melhor, empregar a tecnologia naquilo que são as nossas competências, competências naturais. Outra questão também é que o Amapá, ele não pode ficar apartado do que o mundo, o Brasil, do que está sendo ofertado mundo afora. Então, é importante, eu considero importante, assim, a gente incluir conhecimento de robótica. Todo mundo agora vai virar falar de tecnologia, de inteligência artificial, vai trabalhar com isso? Claro que não. Mas as pessoas precisam saber que aqui também tem pessoas capacitadas nisso. Eu cito um dos exemplos, quando acabou de ser inaugurado o Hospital Universitário, né? Já que eu estou na Unifap, eu estava sendo um exemplo de lá. O Hospital Universitário hoje é considerado um dos hospitais da Unifap, é um dos mais tecnológicos, com mais aplicação de tecnologias inovadoras. Mas eu não imaginava que lá para se instalar o hospital, teria que contratar alguém com conhecimento de robótica para um hospital. Como não tinha naquela época ninguém capacitado, toda a equipe que fez essa parte de instalação do hospital teve que vir de outros estados.
Então é isso que a gente busca evitar, capacitar as pessoas daqui para que entendam essas oportunidades e que elas possam buscar novas oportunidades com esses conhecimentos adquiridos. Então é uma meta, né? E alinhado com isso, esse é um projeto que está alinhado com os conceitos da indústria 4.0. Então é o que se usa, que as indústrias estão buscando. Porque às vezes a gente também tem essa situação. Você tem vaga, mas não tem um profissional capacitado. Opa, agora sim. Isso fez lembrar que um outro dia aqui, não tem nada, não tem a ver diretamente com a universidade, mas tem a ver com o IFAP, que é um ente, vamos lá, um primo Sim. que vocês têm. Mas essa vocação da mineração, que é uma parte historicamente sempre teve, a gente começou a formar técnicos, né, tecnólogos em mineração, e pouco tempo depois o setor entrou numa crise. Ou seja, os cerca de 500 profissionais que foram formados no Amapá hoje estão atuando fora do estado, né? Então é claro que a gente vai ter sempre um delay, o poder público tem essa cintura mais dura. Mas enfim, não podemos deixar de discutir, projetar e planejar, né, professora? Sim, essa é uma visão que a gente tem nesses projetos. O Daniel, que faz parte dessa equipe também de desenvolvimento do projeto, de pensar como é que ele seria feito, a gente sempre tem essa visão de prospectar o futuro ou o agora, né? Já incluindo nos nossos potenciais também as questões envolvendo tecnologia. A senhora falou do agronegócio, né, Daniel? Hoje, teve aqui outro dia um produtor rural falando da retomada da agricultura em escala aqui no estado. Hoje, um operador de uma colheitadeira, por exemplo, precisa ter conhecimentos de informática, né? Hoje a colheitadeira é georreferenciada, né? O professor, o jornalista... A pessoa que trabalha em qualquer setor hoje, ela não consegue se comunicar com o resto do mundo se ela não tiver um acesso prudente e capacitado às tecnologias. E aí, Kleber, eu acho que para falar de toda essa gama de coisas foi muito providencial o teu exemplo sobre o IFAP. O que a gente tem aqui no estado, eu acho isso algo muito importante para se falar quando a gente vai falar em inovação tecnológica. E essa é uma mensagem que eu acho que a gente prega todo dia, praticamente todo dia mesmo, como pessoas que vivem a educação e vivem a pesquisa e desenvolvimento, a ciência, tecnologia e inovação no estado. A gente tem aqui no estado instituições como a Unifap, como o IFAP, a UEAP da querida professora Kátia, a Embrapa, de tanta gente boa. A gente tem o IEPA, valorosíssimo, e mais uma série de instituições privadas que fazem o trabalho de base. Então, as instituições de ciência e tecnologia do estado do Amapá também fazem, eu até acho injusto dizer também, né, Simone? A gente faz muita inovação, né? Sim. A gente faz muita inovação. Pode ser uma inovação que num primeiro momento a gente não consiga botar um preço, mas qual é o preço de uma sociedade que não tem instrução para o seu futuro? Uhum. Qual o preço de uma sociedade que não acompanha as tendências tecnológicas? É o mercado que vai fazer isso? Claro que o mercado é importante, mas as instituições também. E eu queria frisar muito esse papel. É um papel importante porque se a gente não olhar para as instituições, a gente não olha para o que é um bem comum. E a gente vai pelo magnetismo apenas da riqueza pessoal ou do bem privado. Quando na verdade a gente tem que pensar no estado do Amapá, e é algo muito comum na nossa história, o bem coletivo, né, Kleber? Uhum. Eu até... Professora, pois não. Até tem uma questão também nesse projeto, né? A gente teve o cuidado de não ficar pensando na tecnologia... pura e simples, na tecnologia do mais alto nível. Então a gente incluiu, é um projeto que pensa na tecnologia de fato inclusiva. Por exemplo, quando você fala que a educação ela precisa ser acessível e nos seus mais profundos, mais baixos níveis não, mais básicos, né? Nos seus níveis mais básicos, a gente está pensando nisso nesse projeto. Desde 2018 surgiu uma legislação via MEC de que toda a educação, desde a educação básica, né? Toda educação, todo ensino fundamental, ele precisava incluir o conhecimento de tecnologia, na verdade de computação especificamente. Então nesse projeto a gente inclui algo que a gente coloca o Estado alinhado com uma política de ensino do Ministério da Educação, que é a inclusão do ensino
de computação desde as suas séries iniciais, já que a gente vai capacitar o professor para isso, até o ensino médio. Então, para além de incluir a questão do robô, mas a gente usa isso, na verdade, como um artifício para poder incluir aquelas coisas que não são tão legais. De repente, fazer uma programação um pouquinho mais rebuscada. Então, ele vai fazer isso, mas usando alguns artifícios que são esses que a gente está falando da robótica. Então, a ideia é essa. Muito bem, olha só. Ficaríamos aqui papeando aqui a noite toda, né? Que está fluindo aqui esse bate-papo. Mas infelizmente o tempo no rádio é implacável. Eu preciso fazer o intervalo agora das 18h30, mas queria agradecer a presença aqui da pró-reitora de planejamento da Universidade Federal do Amapá, a professora doutora Simone Leal, acompanhada hoje aqui do professor, doutor também, Daniel Chaves, ambos da Universidade Federal do Amapá, nossa Unifap. Dá para mandar abraço para dois líderes Por nossos, favor, dois parceirões, professor Júlio Sá, grande reitor da universidade, um querido amigo. Aliás, preciso trazer o reitor aqui. Ah, mas ele é uma pessoa muito amável, vai vir na hora, ainda mais um cara gente fina como você, Cléber. Mas é na hora. E o professor Rafael Pontes, que está lá agora em São Paulo, inclusive, no encontro de coordenadores dos pontos de apoio da Rede Nacional de Pesquisa. Ele publicou uma foto ontem para fazer inveja a muita gente numa cachoeira, não foi? Pois é. Aí é um desafio, parece que quem se estressava, um negócio assim. Tá... Mas ó, o Rafael Pontes Lima, um parceiraço, grande liderança nossa, e o professor Júlio Sá também. Então, se a gente vê longe é porque a gente está no ombro de gigantes. E nesse caso, acho que a gente confirma total essa hipótese. Maravilha. Fica o convite aqui para o professor Júlio Sá estar com a gente aqui. Doutora, muito obrigado por ter vindo aqui com a gente hoje. Obrigada, eu que agradeço, foi um prazerzão esses momentos, é rápido demais, meu Deus, a gente falava. Aliás, eu preciso encerrar esse bate-papo aqui, fazendo um registro aqui em absoluta primeira mão, que os dois amapaenses hoje, de coração, mas cariocas da Gema, sim, vão integrar a comissão de carnaval de uma agremiação carnavalesca. Qual é essa agremiação? Agora, não, cenas do próximo capítulo. Mas spoiler aqui. Mas vamos bater um pandeiro. Eu gosto de tocar um pandeiro legal. Acho que vai ser... a gente gosta do samba. E a samba. senhora, professora? Não, eu só canto. Só canta? Qual é a escola? A gente gosta muito de onde, do Simone? Não, do que o professor Célio Alice convidou. A gente gosta muito... Eu sou de Santana, então eu gosto muito do nosso Império do Povo. Mas aqui em Macapá, a Escola do Coração é o Boêmios do Laguinho. Boêmios do Laguinho. Sem sombra de dúvida. Meu filho laguinhense, eu tenho que ser Boêmios do Laguinho. Obrigado, viu? Obrigada. Boa noite. Boa noite.